Fala, meu povo! Mais um vídeo da nossa série Temas Quentes e hoje nós vamos falar sobre cirurgia do joelho, o que é que vem aparecendo nas nossas provas aí de título e do Taro sobre cirurgia do joelho. Primeiro a gente fez um levantamento desde o TEOT 2017 até o TEOT 2022 desse ano, na verdade. O que a gente encontrou? Que a grande maioria das questões envolvendo o joelho abordam o tema de ortopedia, né? Algum tema relacionado com ortopedia, em torno de 68%, contra 32% daquelas patologias traumáticas, tá bom? Então, trazendo aí, lembrando das principais patologias da ortopedia que apareceram na prova do Taro e do TEOT, a gente tem que a osteocondrite dissecante do joelho apareceu com 9 questões. E aí, um adendo, especialmente na prova do Taro. Então, a prova do Taro gosta muito da osteocondrite dissecante. Estabilidade patelar também apareceu bastante na teórica. Coloquei um asterisco para lembrar que tudo de estabilidade patelar, luxação da patela, fraturas osteocondrais, inclusive a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Luxação de joelho, artroplastia total do joelho, lesão meniscal e lesão do LCA aí pertinho. Então eu estou falando da prova teórica, tá certo? Um adendo aqui que a luxação do joelho, a gente colocou aqui como um tema da ortopedia, apesar de ser um tema que mistura ortopedia com trauma, apareceu em 7 questões. O fato é que, alguns anos atrás, apareceu muita questão de luxação congênita do joelho, que isso praticamente não vem aparecendo mais. Então vale a pena um ponto aí lembrar sobre isso. O segundo detalhe é que a artroplastia total do joelho, pessoal, era um tema que todo ano aparecia na prova de habilidade, seja para você fazer o componente femoral, seja para você fazer o componente tibial. O que acontece é que nos últimos 2 anos, como a gente não teve aquela prova prática presencial, a tendência foi que esse tema, né, a prótese do joelho, apareceu nas provas teóricas. Então, por isso também subiu muito o número de questões teóricas sobre temas práticos, seja a TJ, seja até mesmo a artroscopia do joelho que apareceu nos últimos anos, tá bom? Então, falando um pouco agora sobre trauma, né? Dentro do trauma, quais são os principais conteúdos que a gente tem que ficar atento, né? De modo geral, a prova de trauma de joelho, a gente segue um padrão, tá bom? Então, mecanismo de trauma do planalto, mecanismo de trauma do fêmur distal, lesões associadas, são os temas, são os pontos que você tem que focar mais quando estiver estudando para a nossa prova, tá bom? Outro adendo também para as lesões do mecanismo extensor do joelho. O pessoal gosta muito de fazer aquela brincadeira com a epidemiologia, quem é mais comum, qual a lesão que é mais comum no idoso, no jovem, tá bom? Qual é o tipo de técnica cirúrgica? Isso é um tema que, apesar de não ter caído tanto nas provas teóricas, mas também é um tema bem frequente na prova oral, na prova lá na sua sabatina, tá bom? Quando eu falo de trauma pediátrico, frequência um pouquinho menor do número de questões teóricas, mas ficar atento, especialmente para as fraturas da tíbia proximal, seja da epífise, seja da TAT, tá bom? Fraturas da espinha e do fêmur distal, também lembrando que aí o pessoal gosta muito da epidemiologia, mecanismo de trauma, tá bom? Então trauma de modo geral é isso. Mas vamos deixar de conversa fiada e vamos falar agora sobre o conteúdo e vamos dar uma pincelada nos temas mais importantes. Então, para começar aí uma questão do TEOT 2022, né? Na artroplastia total do joelho, com valgo grave, a técnica de corte femoral, que utiliza os côndilos posteriores como referência, tem como limitação a hipoplasia do côndilo lateral, medial, causando rotação interna ou externa indesejável. Então, isso é uma questão desse ano, agora, do TEOT 2022, que traz exatamente isso que eu falei para vocês. Esse questionamento era muito feito na prática, quando você estava fazendo lá o seu corte posterior na sua prova prática. Tá bom? Mas como a gente não teve ano passado, então muito provavelmente foi por isso que essas questões começaram a aparecer. Tá bom? Mas vamos então revisar alguns pontos aqui sobre a artroplastia total do joelho. Mas antes disso, TARA 2021. Na ATJ, o acesso para deformidade em valgo grave e irredutível é o Miller, Keblish, Whiteside, Pike-Rustin. Então, mais uma questão aí simples, fácil demais. Agora, se você nunca tivesse ouvido falar sobre isso, ia perder também. Então vamos falar agora sobre a artroplastia total do joelho. De modo geral, galera, os conceitos clássicos você tem que ter em mente, né? Quais são as indicações? O paciente com aquela dor refratária que não passa, paciente aí, tendência acima de 60 anos de idade, tá certo? As contraindicações, isso aí era muito cobrado antigamente, tá bom? Mas você tem que ir para a prova sabendo todas as contraindicações, isso é obrigatório, tá bom? E aí, um ponto que realmente
você vai ter que saber são os parâmetros da técnica cirúrgica, tá bom? E as complicações. Os parâmetros da técnica, quando a gente fala especialmente aí da prova de habilidades, tá bom? Mas pode aparecer na teórica. Então, relembrando um pouco das contraindicações absolutas, a informação está lá no Campbell, 14ª edição. Quando é que eu não posso fazer uma prótese do joelho? Primeiro, disfunção grave do mecanismo extensor do joelho. Eu preciso do meu mecanismo extensor do joelho para poder fazer. Então, isso é uma contraindicação absoluta. Recuvato, ou seja, aquele joelho que hiperestende, secundário a uma doença, a uma fraqueza neuromuscular, contraindicação absoluta. Infecção no joelho, infecção remota, ativa, isso também é uma contraindicação absoluta ou até mesmo artrodese indolor funcional. Se eu tenho uma artrodese, está indolor, o paciente está funcional, não mexe com quem está ganhando. Então é contraindicação absoluta, além de outras dezenas de contraindicações relativas que a gente tem. Então fica com esse slide na cabeça, apesar de não ter caído tanto nos últimos anos, mas você tem que ir para a prova sabendo essas contraindicações. Mas, seguindo aqui sobre a artroplastia total do joelho, vamos revisar alguns detalhes da técnica cirúrgica, né? Primeiro, nossa via de acesso. A gente faz uma via de acesso longitudinal, anterior no joelho, tá bom? Isso via de acesso aqui na pele, subcutâneo. Lembrar, quando estiver fazendo, quando estiver falando lá no seu examinador, que você tem que aprofundar aquele seu acesso em bloco, tá bom? Evitar ficar realmente retirando, dividindo a pele do subcutâneo. Eu tenho que fazer esse acesso em bloco para prevenir complicações de pele, complicações vasculares na região anterior do meu joelho, tá bom? Mas saindo da pele, vou entrar agora nas vias de acesso, na artrotomia. Como é que eu vou abrir a minha articulação? O clássico, galera, o clássico é essa artrotomia parapatelar medial. Ó. A gente chega aqui, ó, medial à tuberosidade anterior da tíbia, vai margeando a patela, faz a nossa artrotomia, rebate a patela, para a gente conseguir acessar a articulação do joelho, tá bom? Isso aí é o clássico e é o mais utilizado. O que acontece é que, com o tempo, começou a se observar que tinham muitas artroplastias que acabaram evoluindo com necrose naquela região, acabaram evoluindo com luxação patelar, certo? Então, foi desenvolvida essa outra artrotomia, que é a artrotomia subvasto, tá bom? Ao invés de a gente seguir aqui no mecanismo extensor, eu venho aqui abaixo do vasto e ela é conhecida como via de Eckers. E quais são as vantagens e desvantagens dessa artrotomia subvasto? Primeiro, teoricamente eu vou prevenir, vou evitar lesões na vascularização da patela, tá bom? Especialmente da artéria genicular descendente. Não faço uma agressão ao meu mecanismo extensor, você veja que eu venho aqui, ó, medial e entre o subvasto. Então, não estou agredindo o meu tendão do quadríceps aqui, isso é uma vantagem. Porém, tem algumas desvantagens. A primeira delas, uma prótese de grande porte, ou seja, paciente que tem uma deformidade muito grande, eu não consigo explorar e everter e lateralizar aquela minha patela. Eu não consigo visualizar o meu joelho para fazer uma prótese adequada. Então, assim, seria uma contraindicação para a minha artrotomia subvasto. Por que eu estou falando sobre isso? Porque apareceu, 2 anos atrás, uma questão sobre a artrotomia subvasto. Quando eu faço a artrotomia subvasto, eu previno a lesão de qual artéria? Artéria genicular descendente. Então, trouxe essa informação exatamente por causa dessa questão, tá bom? Então, outro detalhe aí, que ao invés de fazer essa artrotomia parapatelar medial, eu posso fazer lateral, tá bom? Mesma ideia, só o fato que agora eu vou fazer lateral. E quais são as indicações dessa artrotomia parapatelar lateral? Galera, quando a gente tem aquele joelho valgo, aquele valgo grave, aquele valgo irredutível, eu posso sim utilizar essa outra artrotomia. E ela é conhecida como via de Keblish. Via de Keblish, é isso, é essa a resposta da questão que eu mostrei no início. Tá bom? Então, quais são as indicações? Paciente que tem um valgo grave, valgo irredutível, tá bom? Então, já na minha artrotomia, eu já estou liberando, já estou fazendo um balanceamento aí, tá bom? Então, lembrar esses pontos aí para a prova. Vamos seguindo. Então, falando sobre a artroplastia propriamente dita, né, sobre a técnica cirúrgica, Insel dizia o seguinte, que a prótese do joelho nada mais é do que uma cirurgia de partes moles que a gente faz corte no osso. Ou seja, primeiro, para eu fazer uma prótese primária, eu preciso ter a integridade dos meus ligamentos periféricos. É um ponto aí essencial para a gente fazer nossa prótese, tá? Um primeiro ponto, primária, tá certo? Segundo ponto, eu tenho que balancear o meu joelho. Balancear o meu joelho.
Balanceamento, por exemplo, você tem um joelho varo, um joelho que tem um varismo, o que a gente vai fazer? A região medial vai estar contraturada, a região lateral vai estar um pouco mais folgadinha. Então eu vou lá na região contraturada, que seria a região medial, e vou liberando, de maneira análoga no valgo, tá bom? Então, primeira ideia é essa. Segundo ponto, em relação aos cortes, como é que a gente vai fazer, quais são os referenciais, qual a importância disso? Essa imagem lateral aí do fêmur distal, observe a quantidade de cortes que a gente vai fazer. Corte no fêmur aqui posterior, distal, tá bom? Corte femoral posterior, tá bom? Esses aqui são os chanfros. Corte anterior. E aqui na tíbia a gente também vai fazer um corte. Então são vários cortes que a gente tem. O fato é que esses cortes, a gente tem um objetivo, que é fazer com que aquele espaço que eu vou deixar ali, aquele gap que a gente chama, ele fique retangular, tanto em extensão quanto em flexão, tá certo? A ideia, segundo essa teoria, a teoria dos gaps, é exatamente isso, a gente deixar esse espaço retangular. Porque se esses gaps ficarem assimétricos, a gente pode acabar evoluindo com a instabilidade após a artroplastia, tá bom? Então aí tem uma imagem mostrando o joelho em extensão, eu entro com esse teste aí para ver, tá bom? Se ele tem que ser igual, tanto na extensão quanto na flexão, para a gente poder realmente atingir o nosso objetivo. Mas vamos deixar de conversa fiada mais uma vez e vamos entrar nos cortes. Então, independente da preferência do cirurgião, alguns princípios têm que ser respeitados, né? Quando a gente fala de corte femoral distal, é esse corte aqui, galera. É esse corte aqui, ó. Corte da região distal. É ele que vai dar o valgismo do meu joelho, tá bom? Então a gente lembra que o joelho normal da gente, né, do ser humano, ele é em torno de 5 até 7 graus de valgo. Então quando eu estou fazendo a minha prótese, um dos meus objetivos é exatamente restabelecer o meu valgismo do joelho, tá bom? Então, primeira pergunta, no corte femoral distal, qual é a angulação que eu desejo? Em torno de 5 a 7 graus de valgo, é esse corte aqui, observe que isso é um corte assimétrico, tá bom? Outro detalhe, lembra que eu mostrei no slide anterior em relação ao gap, os gaps têm que ser retangulares iguais entre extensão e flexão do joelho. Então, o corte femoral distal, ele influencia diretamente no gap de extensão. Tá certo? Então, se eu quiser aumentar o meu gap de extensão, eu posso cortar mais fêmur distal. Tá bom? Então, essa é uma informação também importante. Quando a gente sai do corte femoral distal, a gente tem um corte femoral posterior. Tá bom? Esse corte femoral posterior, aquele que eu mostrei aqui a vocês, que come ali a parte posterior dos côndilos, ele tem uma importância muito grande, porque a partir desse corte, desse momento na nossa cirurgia, que a gente vai determinar a rotação do componente femoral. A rotação do nosso componente femoral. Que, de modo geral, a gente deixa ali, ó, em 3 graus de rotação externa. 3 graus de rotação externa, tá bom? Porém, existe um detalhe. A gente precisa de alguns referenciais. Como é que eu vou saber se ele está realmente correto? Se meu fêmur eu estou cortando e produzindo uma rotação correta. Eu tenho alguns referenciais. O primeiro deles aqui, ó, é exatamente um eixo chamado eixo transepicondilar. Essa imagem retirada do Insel, tá bom? Que ele mostra aqui as formas, maneiras de avaliar essa rotação. Então, quando eu corto aqui, ó, isso aqui é epicôndilo lateral, epicôndilo medial. Então, esse eixo aqui, a minha rotação ela tem que ser paralela ao eixo transepicondilar. Isso é uma forma. Segunda maneira, a minha rotação tem que ser perpendicular à linha de Whiteside. Essa linha aqui, linha de Whiteside, ela passa aqui na região mais profunda da tróclea. Tá bom? Então, perpendicular a ela, eu tenho um eixo, e esse eixo ele deve ser paralelo à minha rotação. Tá bom? Outra maneira seria fazendo a minha rotação a partir do corte da tíbia. Tem cirurgião que gosta de fazer inicialmente a rotação a partir do corte da tíbia, tá bom? O fato é que, galera, você pode utilizar na sua cirurgia, você pode falar lá no dia da prova que, ó, não, posso utilizar o eixo transepicondilar, o meu corte femoral posterior, ele é paralelo a ela, posso utilizar a linha de Whiteside, posso utilizar o corte da tíbia, ou posso utilizar os côndilos posteriores, ou seja, eu entro com um dispositivo aqui embaixo, ó, entro nos côndilos e ele utiliza já a rotação de acordo
com o que a gente tem lá no nosso paciente. Isso é um problema. Isso é um problema naqueles pacientes que têm um valgo grave. Então, aquele paciente que tem um valgo grave do joelho, a gente não pode utilizar os côndilos posteriores como referencial. Por quê? Porque quando a gente tem um valgo grave, galera, a gente tem uma hipoplasia. O nosso côndilo lateral está hipoplásico. E se ele está diminuído, o que é que vai acontecer? Quando eu coloco minha colherzinha aqui, abaixo dos côndilos, ao invés de ter um referencial adequado, eu vou ter um referencial rodado para dentro, rodado internamente, pela hipoplasia do côndilo. Tá bom, galera? Então, mais um bizu aí que apareceu em questão e pode ser perguntado lá na sua prova, especialmente na prova prática. Em relação ao corte da tíbia, galera, o corte da tíbia ele é bem simples, né? Ele é perpendicular, na verdade, 90 graus com o eixo mecânico da tíbia, o eixo anatômico da tíbia, tá certo? Então a gente vai lá e faz esse corte. O slope, né, quando eu olho em perfil a minha tíbia, eu posso cortar, ela vai ficar em torno de 0 a 5 graus de inclinação sagital posterior, vai depender dos implantes, vai depender se eu vou manter ou vou retirar o nosso LCP. O fato é que o corte da tíbia, ele interfere tanto no gap de flexão quanto no gap de extensão. Guarda essa informação. Corte femoral posterior, ele interfere especialmente no gap de flexão. E além de interferir no gap de flexão, é essa rotação do componente femoral que influencia diretamente o meu tracking patelar. Ou seja, faz com que a minha patela fique no lugar e eu consiga realmente fazer a minha mobilidade do joelho sem ter uma luxação da patela. Tá bom? Então esse slide aí, galera, eu resumi, trouxe só o bizu, só o que é mais importante para você. Então para e anota aí, que realmente isso é importante demais para nossa prova do TEOT. Outro detalhe aqui, ainda no corte ósseo da tíbia, é exatamente a rotação, galera. Existe uma rotação do componente tibial que a gente tem que respeitar. Exatamente a frente, a parte anterior do meu componente tibial, ela tem que estar localizada na porção medial da tuberosidade anterior da tíbia. Então, se isso aqui está a TAT, observe que a nossa TAT ela é um pouquinho rodada externa, tá bom? Mas eu não vou colocar na ponta da TAT, eu coloco na porção medial da tuberosidade anterior da tíbia. Beleza? Então, vamos seguindo. Então, respondendo essa questão aí, TEOT 2022, na artroplastia total do joelho, com um valgo grave, a técnica de corte femoral, que utiliza os côndilos posteriores como referência, tem como limitação a hipoplasia do côndilo lateral, galera. Observe essa imagem que eu trouxe para vocês. Esse aqui é um dispositivo que a gente tem tanto para medir o tamanho do componente femoral, como para avaliar a nossa rotação. Então, se você observar, tem aqui 2 colheres, ó. Estou usando o termo colher, mas não é o termo correto. Certo? Tem 2 dispositivos que a gente entra atrás do côndilo posterior. Ou seja, se eu tenho um valgo grave, eu vou entrar e a minha rotação vai ficar inadequada, porque está hipoplásico o côndilo lateral. Então ela vai acabar rodando internamente e dando realmente problemas de rotação, como o track patelar inadequado, enfim. O fato é que a limitação do valgo grave é exatamente isso. A gente tem a hipoplasia do côndilo lateral causando essa rotação interna indesejável. TARA 2021, na artroplastia total do joelho, o acesso para deformidade em valgo grave redutível é o Keblish, galera. É muito simples, é o acesso parapatelar lateral. Tá bom? Artrotomia parapatelar lateral, via de Keblish, ok? Galera, vamos falar agora sobre as lesões meniscais. Existe aí alguns pontos que são batidos na prova, como qual é o tipo de lesão meniscal mais comum, quais são os tipos de fibras que a gente tem no menisco, fibra circunferencial, fibra radial, qual é a característica aí do menisco lateral, ele é mais fixo, mais móvel, qual está mais associado à lesão aguda do ligamento cruzado anterior. O fato é que a gente vai pincelar um pouco sobre o clássico, né? Mas vou trazer algumas informações que vêm caindo nas provas também. Então, vamos revisar lesões do menisco. Então, primeiro, menisco são estruturas aí formadas preferencialmente por colágeno do tipo 1, tá bom? Tem um formato aí de semicírculo, formato em C, dependendo do tipo do menisco. O fato é que tem diversas funções e dentro do menisco a gente tem algumas fibras circunferenciais, como essa aí em verdinho, tá bom? Que vai percorrer toda a estrutura do menisco. Fibras radiais, que é aquela que corta o menisco, realmente como está mostrando na imagem amarelo, tá bom? Além de fibras perfurantes que vão comunicando ali. O fato é que
O menisco, ela tem uma importância muito grande para a saúde articular do joelho. Ela suporta carga, especialmente quando a gente está em flexão do joelho. Suporta até 85% da carga quando a gente está em flexão de 90%, tá bom? Tem uma função de estabilidade, especialmente o menisco medial. O menisco medial você vai ver que o corno posterior dele é maior do que o anterior. Isso faz com que o meu menisco também tenha essa função de estabilizador, especialmente quando a gente tem uma lesão do cruzado anterior, por exemplo, tá certo? Lubrificação, propriocepção, entre outras funções. Então o menisco é essencial para a saúde articular do joelho. Falando sobre aquela diferença anatômica, qual é o menisco que é mais fixo, que está mais presinho ali na minha estrutura do planalto tibial? É o menisco medial, galera. O menisco medial, ele está preso pelos ligamentos coronários ali abaixo da sua estrutura, colando ali realmente no planalto tibial, mas ele também ele é preso porque o ligamento colateral medial, ele tem ligamentos que prendem o menisco, ou seja, ele é mais fixo. Então, primeira diferença quando a gente compara o medial com o lateral. Segunda diferença, ele é maior, ele é mais comprido. Se você observar aqui, ele é bem maior do que o menisco lateral. Terceira diferença, o corno posterior do menisco medial, ele é maior do que o corno anterior, ou seja, ele possui corno posterior e anterior assimétricos. Tá bom? Então, quando eu vou para o menisco lateral, eu consigo descobrir logo de cara que ele é mais móvel. A gente não tem aquele ligamento aqui prendendo. Outro ponto, a gente tem um ligamento aqui atrás, tem um espaço, um hiato aí atrás, na verdade, que é o hiato do poplíteo, que faz também com que o menisco fique mais móvel, tá bom? Ele é menorzinho, tá certo? E ele é simétrico, então corno posterior e anterior, eles são praticamente iguais. Okay? Então são algumas das diferenças anatômicas que já apareceram, já foi questionado isso na prova, tá certo? Outro ponto é sobre um estudo que foi feito lá atrás, em 1948, por Fairbank. Então ele avaliou que os pacientes que foram submetidos à meniscectomia, eles acabaram evoluindo com diminuição do espaço articular na radiografia, formação de osteófitos, ou seja, ele começou a descrever que esses pacientes que tiravam o menisco, que eram submetidos à meniscectomia, acabaram evoluindo com osteoartrose mais precoce, tá bom? Porém, o que cai, que já apareceu muito na prova, é clássico isso, exatamente quanto de estresse, de contato que a gente aumenta no nosso joelho quando a gente faz uma meniscectomia lateral ou uma meniscectomia medial. Certo? Qual o detalhe? O detalhe é que quando eu tiro o menisco, a gente aumenta muito a pressão e o estresse ali naquela região, tá certo? Porém, o menisco lateral aumenta o estresse em torno de 200 a 300%, já o medial em 100%. Por que essa diferença? Porque o compartimento lateral do joelho, ele é assimétrico. Então ele aumenta mais ainda esse estresse. Então, só coloquei isso aqui porque já apareceu na prova e vai que aparece de novo. Você tem que ter essa informação na sua cabeça, ok? Em relação às classificações, nas lesões meniscais a gente tem essa classificação descritiva, de acordo com a morfologia realmente da nossa lesão, tá bom? Então a gente vai ter lesões do tipo longitudinais ou verticais, tá bom? Vai ter lesões horizontais, que são aquelas lesões que abrem assim, ó, abrem assim, tá bom? Mais característica do paciente mais degenerativo. A gente tem as lesões do tipo radiais, ó, que essa aqui, ela entra no menisco, que essa lesão é muito grave e ela tem um potencial muito grande de acabar rompendo aquelas fibras circunferenciais que eu falei para vocês. Então, dependendo, a gente tem que ter uma atenção realmente importante para essas lesões radiais, tá bom? Lesões oblíquas, lesões em alça de balde, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, o tipo mais comum de lesão meniscal, quando a gente está falando aí do paciente mais jovem, né? É a lesão longitudinal. Então eu tenho aí uma ressonância ponderada em T1, um corte sagital, tá bom? Em que eu estou avaliando o joelho do meu paciente. Como é que eu sei que aí tem uma lesão verdadeira do meu menisco? Porque ele toca. Só observe, o menisco ele tem baixo sinal em todas as sequências, tá bom? Então ele é esse pretinho aqui, ó. Tá bom? Então, quando a gente tem um traço, uma alteração de sinal na substância do menisco que toca as superfícies articulares adjacentes, a gente diz que tem uma lesão do menisco.
ok? Então, essa lesão nesse sentido, vertical ou longitudinal, é a lesão longitudinal, tá bom? Um detalhe aí, na artroscopia, muitas vezes a gente acaba não vendo essa lesão. Então, por isso a importância de estar com um probe, palpando o nosso menisco. Observe que ele veio palpando aqui, opa, quando chegou aqui afundou, e aqui tinha menisco de novo, ou seja, era uma lesão longitudinal, beleza? Um detalhe, né, isso aí é uma ilustração vendo de cima o nosso menisco, o que acontece? Uma lesão longitudinal, ela é nesse sentido. Se essa lesão estender até o corno anterior, até o corno posterior, ela tem um potencial de formar uma lesão maior, e essa região interna aqui acabar subluxando, galera, formando a famosa lesão em alça de balde, lesão em alça de balde, tá certo? Ou seja, uma parte do meu menisco acabou saindo da sua região e subluxando, tá bom? E essa lesão em alça de balde, ela pode dar a clássica, o clássico sinal chamado duplo LCP. Isso já apareceu muito, apareceu no Teórico 2021. Todo ano cai alguma coisa sobre isso. Se não for na prova teórica, vai aparecer na sua prova oral. Então, assim, sinal do duplo LCP, característico. Vamos observar aqui. Observe essa estrutura que tem um baixo sinal aqui no corte sagital, é o famoso LCP. Tá bom? Você vê aqui a taça do champanhe, onde ele se insere na tíbia, beleza? Porém, a gente vê que tem outra estrutura aqui, galera, com baixo sinal. Quem é esse? É o menisco. Essa partezinha do menisco aqui, ó, que subluxou lá para o intercôndilo, tá bom? Então, esse é o famoso sinal do duplo LCP. Duplo LCP, beleza? Para o 2022, a lesão da raiz do menisco com fragmento ósseo, segundo a classificação morfológica de Laprade, é a do tipo 3, 4, 5 ou 6. Galera, tudo que eu falei aqui anteriormente é o clássico, o que mais aparece, lesão mais comum, associações, enfim. Mas, ó, o desse ano, agora, poucos meses atrás, apareceu a questão da classificação morfológica de Laprade para lesão da raiz. Isso aí tem lá no Campbell e é muito discutido no dia a dia hoje da subespecialidade da cirurgia do joelho, tá bom? Então, assim, existe uma tendência da prova a trazer essas informações que são mais discutidas nas rodas de especialistas. Então, vamos revisar aqui um pouco das lesões da raiz. Raiz meniscal é essa estrutura aqui, galera. É o que prende o meu menisco na região aí central do joelho. É o que está segurando. O fato é que se eu tiver lesões aqui nessa região, o que é que vai acontecer? Esse meu menisco que está presinho, ele pode acabar saindo, ou seja, fazendo uma extrusão meniscal. E essa extrusão meniscal, ela predispõe de uma maneira aí muito importante a uma rápida progressão para osteoartrite do joelho. Tá bom? Então, classificação de Laprade, ele dividiu em 5 tipos as lesões da raiz, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, lesões que acontecem em até 9 milímetros da sua inserção aqui, ó. Tá certo? Em até 9 milímetros. Se essa lesão for uma lesão radial, parcial, como está mostrando aqui, ó, a lesão parcial, ou seja, o menisco está estável, uma lesão radial, parcial e até 9 milímetros, a gente diz que é uma classificação de Laprade tipo 1. Tipo 2, a gente tem uma lesão radial, lembra da lesão radial? Aquela que entra no menisco, só que na região lá, até 9 milímetros, tá certo? 9 milímetros. Radial completa, tipo 2 radial completa. O tipo 3 é aquela lesão que além da nossa lesão da raiz, a gente fez uma alça de balde naquela região posterior. Isso é o tipo 3. O tipo 4 é aquela lesão oblíqua na raiz. E o tipo 5 é o que fez uma avulsão realmente de um fragmento ósseo. Tá bom? Então, classificação do Laprade fica aí com essa informação. É muito importante. Caiu no Tauro e pode aparecer de novo na sua prova desse ano. Então, relembrando, a lesão da raiz do menisco com fragmento ósseo é do tipo 5 de Laprade, é aquela que avulsionou e fez realmente essa lesão. Então, tipo 5, letra C, para gabaritar. O menisco discoide é mais frequente no menisco medial lateral. Galera, menisco discoide é um tema aí da pediátrica que também, vez ou outra, aparece uma questão e quase sempre o pessoal pergunta sobre classificação e alguns detalhes da epidemiologia. Então vamos revisar aqui menisco discoide, tá bom? Outra questão perguntando sobre classificação e é isso que a gente vai falar agora. Então o que é, na verdade, o menisco discoide?
O menisco discoide nada mais é do que uma variação anatômica. Variação anatômica. O nosso paciente ele tem um menisco com formato, uma morfologia anômala, tá bom? Que vai variar. E essa morfologia é tanto do menisco quanto dos seus ligamentos periféricos. Então, alguns podem ter ligamentos periféricos, outros não. Tá bom? O fato é que existe dentro da epidemiologia uma predisposição, aqueles pacientes que têm origem asiática, o Campbell traz que até 26% lá no pessoal do Japão, da Coreia, enfim, tá bom? Então tem esse detalhe aí anatômico, esse detalhe aí epidemiológico importante, tá certo? Quase que exclusivamente acontece no menisco lateral, quase que exclusivamente no menisco lateral, tá bom? Bilateralidade em torno de 20 até 30%, ok? O fato é que a classificação de Watanabe é o mais importante para vocês, tá bom? Então, na classificação de Watanabe, galera, a gente tem 3 tipos. O primeiro deles é o tipo 1, tá bom? É o tipo completo. Então, o menisco do nosso paciente, da nossa criancinha lá, nosso adolescente, vai ser em formato de disco. O fato é que, além desse disco aqui completo, ele também tem a periferia, ou seja, ele tem os ligamentos periféricos normais, tá bom? O fato, a diferença dele é só que o menisco dele é em formato de disco. Ok? O tipo 2 é um disco incompleto, ele é quase um disco completo, tá bom? E também tem a periferia. Já o tipo 3, galera, o tipo 3 é o tipo de Risberg, ou seja, é um menisco dito hipermóvel, ele está solto ali, ele está preso só pelo ligamento menisco femoral posterior ou ligamento de Risberg, tá bom? Quais são os tipos mais comuns? Tipo 1 e tipo 2, tá bom? Qual é aquele mais sintomático, que dá aquela síndrome do ressalto no meu paciente? É o tipo 3, que é aquele tipo que está muito móvel, que só está fixo ali pelo ligamento de Risberg, tá bom? E essa snap knee syndrome, né, que é essa síndrome do ressalto lateral, é exatamente o estalido que o paciente pode perceber quando a gente está na flexão para extensão, podendo ter até bloqueio. Por quê? Porque esse meu menisco está praticamente ali solto, ele está hipermóvel, ele só está fixo pelo ligamento de Risberg, tá bom? Então esse menisco pode acabar subluxando, dando estalido, dando até bloqueio, tá bom? Então vamos voltar lá para as questões. O menisco discoide é mais frequente no menisco lateral, galera, lateral, tá bom? Mais frequente no menisco lateral. E o tipo mais comum é o tipo completo, como diz aí a alternativa letra D de dado. Menisco lateral, quase que exclusivo lá, e o tipo completo, né? Tipo 1 e tipo 2 são os mais comuns de modo geral. O Risberg, que é o mais sintomático, ainda bem que é menos comum. Então, vamos dar uma olhadinha aí em outra questão, né? Qual tipo de menisco discoide está associado à síndrome do ressalto, numa criança de 4 anos, pela classificação de Watanabe? Só um detalhe que eu não falei a vocês, a classificação de Watanabe é uma classificação artroscópica, tá? Uma classificação artroscópica. Então, qual é o tipo de menisco, segundo Watanabe, que dá a síndrome do ressalto? Galera, é aquele tipo de menisco discoide que é hipermóvel, que é exatamente o Watanabe tipo 3, como a gente viu anteriormente. Na lesão do ligamento cruzado anterior, as contusões ósseas são frequentemente encontradas no côndilo femoral medial, platô lateral, côndilo lateral, platô lateral ou medial. Galera, lesão do LCA. Opa, antes disso, outra questão. TEOT 2022. Na lesão do LCA, a reconstrução com o uso de enxerto do tendão patelar em comparação aos flexores necessita de maior ou menor tensão. O fato é, galera, que a lesão do LCA também, assim como o menisco, tem alguns questionamentos que são batidos, né? Então, na lesão do LCA, galera, no tema aí de LCA, existem alguns pontos clássicos, né? Como, por exemplo, a biomecânica. Qual a porção do LCA que está tensa extensão, que está tensa inflexão? Como é a anatomia, onde é que ele origina, onde é que ele se insere? Exame físico, né? Aí é um adendo que exame físico, a gente tem a prova na segunda fase do exame físico. Então, LCA, menisco, são temas que vão aparecer na sua prova lá, da segunda fase do exame físico, tá bom? Então, obviamente, tem que saber detalhes. Lesões associadas também é um tema muito frequente. Mecanismo de trauma e as complicações. Então, assim, lesão do LCA, vamos revisar aqui um pouco, né? Qual a biomecânica do LCA? Principal função, restritor da tíbia em relação ao joelho. Ele evita que a tíbia vá para anterior em relação ao fêmur,
tá bom? Então isso é a principal função do ligamento cruzado anterior, tá bom? No exame físico a gente tem um teste de Lachman, que a gente faz ali a 30 graus, tá bom? Faz a anteriorização, tá bom? Compara com o lado contralateral para avaliar se o meu paciente tem ou não uma frouxidão anterior do joelho, tá bom? Então, Lachman, gaveta, pivô shift também é um teste essencial para avaliar a estabilidade rotatória do meu joelho, ok? Lesões associadas, lesões meniscais. Lembrar daquela associação que eu falei lá em menisco. Lesões associadas. Quando a gente tem lesão do LCA, um trauma agudo, quem é que vem junto ao LCA? A lesão do menisco lateral, galera. Eles praticamente dividem aluguel, a gente fala sempre isso, né? Dividem aqui essa região aqui. Uma certa vez eu vi o professor falando sobre isso. Divide aluguel. Então, divide aluguel. O LCA com menisco lateral. Então, no trauma agudo, é menisco lateral. Na lesão crônica, na insuficiência ligamentar do cruzado crônica, qual é o menisco que está lesado? É geralmente o menisco medial. Por quê? Porque ele tem uma função de estabilizador. Então, se o meu LCA está fora do jogo, quem vai estabilizar agora é o meu menisco medial. Beleza? Então, galera, uma aposta nossa para esse ano é exatamente alguma questãozinha sobre o ligamento anterolateral do joelho. O que é isso? Na verdade, o ligamento anterolateral, ele é uma estrutura extraarticular, tá bom? Se origina posterior e proximal ao epicôndilo lateral e se insere aqui na porção anterolateral do joelho, a meio caminho entre o tubérculo de Gerdy e a cabeça da fíbula, mais ou menos ali 1 centímetro distal a linha articular. Por que que ele é tão importante? Porque cada vez mais está se reconstruindo, está se estabilizando a porção anterolateral em associação com a reconstrução do cruzado anterior. Diversos estudos já têm demonstrado, tem as indicações claras, aqueles pacientes que têm pivô shift, por exemplo, explosivo, faço o exame do pivô shift e aquele paciente tem um pivô shift muito forte, grau 3, por exemplo. Esses pacientes têm indicação da gente reconstruir ou pelo menos fazer uma estabilização anterolateral, seja uma tenodese, seja até mesmo uma reconstrução, tá bom? Então, ligamento anterolateral do joelho é um tema que está se fazendo cada vez mais na especialidade, já apareceu, se eu não me engano foi ano passado na prova da USP, do R4, foi da Unifesp, não lembro bem, mas já começou a aparecer nas provas do R4, já vem discutindo no dia a dia da subespecialidade do joelho, então vale a pena a gente trazer para o TO, até porque está lá no campo. Então, quais são as indicações de reconstrução conjunta do cruzado anterior com o ligamento anterolateral? Galera, pivô shift explosivo, grau 3, pacientes que têm um nível de atividade muito elevado, pacientes que são esportistas, que fazem esportes pivotantes, ou seja, estão sempre sujeitos a mecanismos rotatórios no joelho, tá bom? Cirurgias de revisão, fiz o LCA, não deu certo, na revisão tenho que reconstruir. Lesões de Segundo, fraturas de Segundo associado. Galera, isso não é consenso, mas essas indicações estão lá no Campbell, 14ª edição, então vale a pena a informação, ok? Então, na lesão do LCA, as contusões ósseas são frequentemente encontradas aonde, galera? Lembrar do mecanismo de trauma. Quando eu vou lesar o meu LCA, o que é que acontece? Eu acabo rodando internamente o fêmur, rodando externamente a tíbia, tá bom? Então, quando eu rodo internamente o fêmur e externamente a tíbia, o meu côndilo femoral lateral, ele vai bater no platô lateral, tá certo? Como se eu estivesse desabando em valgo o meu joelho. E aí, a contusão óssea, o bone bruise, ele é característico dessa região. Aqui no côndilo femoral lateral e aqui no platô lateral e posterior, exatamente representando essa contusão óssea, tá bom? Então, a lesão LCA clássica, a gente tem essa contusão aí. Então, uma questão também que apareceu agora nesse ano, 2022, foi sobre o enxerto patelar comparado com o enxerto de flexores. Qual que precisa de maior tensão, qual que precisa de menor tensão e por quê? Tá bom? Então, o enxerto patelar, galera, ele necessita de menor tensão, porque ele é mais rígido, ele é menorzinho o enxerto patelar, porém, ele é mais rígido, a gente tem osso na sua ponta. Então, a gente precisa de menor tensão no enxerto patelar, por quê? Porque ele é mais curto e ele é mais rígido. Então, já é
uma tensão inferior quando comparada ao enxerto de flexores, que é um enxerto mais, obviamente, de tendão, ok? Osteocondrite dissecante do joelho, epidemiologia. Galera, osteocondrite dissecante do joelho nada mais é do que uma lesão, uma necrose no osso subcondral que acaba cometendo a cartilagem, podendo então fazer com que esse pedacinho saia do meu joelho, formando o corpo livre interarticular. O fato é que a osteocondrite dissecante cai muito sobre a epidemiologia, tá bom, galera? Então, lembrar, principalmente meninos, 12 a 19 anos de idade, bilateralidade em torno aí de 20%. Outro ponto, localização. Onde é que é mais comum a gente ter osteocondrite dissecante? 80% no côndilo femoral medial, tá bom? Côndilo femoral medial. Tá bom? Aqui na ressonância, estou observando aqui essa lesão destacada aí, com uma alteração de sinal. Você tem um aumento de sinal circundando aí o meu fragmento, beleza? Um detalhe importante também, que é essa incidência radiográfica de túnel-view. Então, paciente que tem dor na linha interarticular, paciente jovem, meia-idade, adolescente, obrigatoriamente pedir a incidência de túnel-view, que a gente faz com 30 a 50 graus de flexão do joelho, tá bom? Então, seja na sua prova oral, seja no dia a dia, 30 a 50 graus a incidência de túnel-view, que é exatamente para eu poder observar aqui a região posterior do joelho, que é exatamente a região onde a gente vai ter a lesão da osteocondrite dissecante, beleza? Um detalhe aí importante é essa diferenciação sobre o sinal de Wilson e teste de Wilson. Galera, o sinal de Wilson, ele acontece quando meu paciente que tem osteocondrite dissecante, ele acaba andando em rotação externa. Ele anda em rotação externa, exatamente para evitar com que a minha espinha da tíbia acabe lesando ou tocando ali na região da minha lesão. Tá bom? Então, essa marcha em rotação de externa é chamada de sinal de Wilson. É diferente do teste de Wilson, que é um teste ativo, ou seja, eu vou fletir o joelho do meu paciente, vou rodar internamente, eu vou forçar a minha espinha a bater na minha lesão da osteocondrite dissecante. Então, fica essa informação. Teste de Wilson ativo, você que vai fazer flexão, rotação interna da tíbia e extensão, tá bom? Sinal de Wilson é a marcha em rotação externa. Então, respondendo à questão, osteocondrite dissecante do joelho é mais frequente em meninos e no côndilo femoral medial, 80% no côndilo femoral medial, beleza? TO 2019, a osteocondrite dissecante da patela, a lesão acomete frequentemente meninos, bilateral, é hiper ou hipocaptante na cintilografia. A osteocondrite dissecante da patela também apareceu já bastante, muito pequenininho o tema, vamos revisar. Importante aqui da osteocondrite dissecante da patela é você entender o seguinte, ela é bem menos frequente do que a osteocondrite dissecante do joelho, dos côndilos femorais, tá bom? Porém, tem um pior prognóstico. E a grande importância desse tema é exatamente a gente conseguir diagnosticar a osteocondrite para poder diferenciar de um defeito dorsal da patela. O defeito dorsal da patela tem um prognóstico, ele é benigno, é autolimitado. Já a osteocondrite dissecante da patela, ela nem tanto. Então vamos observar. Então, se dá para observar aí na região inferior aqui da patela, inferomedial especialmente da patela, a gente tem realmente essa osteocondrite. Se você observar, nessa ressonância ponderada em T1 aí, a gente tem uma lesão que acomete inclusive a superfície articular, a articulação, a cartilagem da patela. Então isso é a osteocondrite dissecante da patela. Um detalhe é que na cintilografia a gente tem um aumento da captação, ou seja, ela é quente. Isso difere do defeito dorsal. O defeito dorsal, não sei se você está observando, mas aqui a gente tem uma lesão aqui, ó, uma lesão lítica, um aumento da radiolucência aqui na patela, tá bom? Quando a gente vai para a ressonância, a gente vê que tem um aumento de sinal aqui, ó, tá bom? Acendeu aqui. Porém, a articulação, a cartilagem, na verdade, está livre. Então, esse defeito dorsal da patela é um diagnóstico diferencial importante da osteocondrite dissecante, tá bom? Porém, é diferente, porque ela é assintomática em 50% dos casos, autolimitada, tá bom? Bilateral de 20% a 40%, tá bom? Então são pontos aí importantes para a gente revisar. Questãozinha
Na osteocondrite secante da patela, a lesão acomete frequentemente meninos de maneira unilateral e ela é hipercaptante da cintilografia, ou seja, quase todas as questões que falavam sobre a osteocondrite secante da patela questionavam sobre a epidemiologia ou exatamente a diferenciação com o defeito dorsal. Bom, então esse slide aí anterior que eu falei realmente é importante sobre esse tema. Vamos seguindo. TO 2021, na luxação do joelho tipo KD2, segundo Schenck, encontram-se lesionados. Vamos lá, galera. TO 2019, a fratura osteocondral na luxação traumática da patela, localiza-se mais frequentemente na faceta. Então, galera, a gente falou sobre duas questões aí, luxação de joelho e instabilidade patelar para a gente fechar. Então, vamos falar um pouquinho sobre instabilidade. O que é importante aqui na instabilidade patelar é exatamente a gente entender a base. Quais são os fatores de risco que fazem com que o meu paciente tenha uma predisposição a luxar a patela, tá bom? Então, lembrar mais uma vez dos fatores de risco, ou seja, valgo do joelho acentuado. Então, tenho que entender o que é o ângulo Q. O que é um ângulo Q? É um ângulo formado entre um ponto que vem aqui da espinha ilíaca antero-superior até o centro da patela, outra linha que vem do centro da patela até a tata. Então, esse ângulo formado entre essas duas linhas, na verdade, é o ângulo Q. E esse ângulo, ele mede o valgismo do meu joelho. O valgismo do meu joelho. Ou seja, se eu tenho um valgo muito grande, aumenta, então, a chance da minha patela ser instável. Beleza? Então, ângulo Q. Outros fatores que levam à luxação da patela. Antiversão femoral aumentada. Antiversão femoral aumentada. Tá bom, galera? Outra maneira de avaliar o valgismo do meu joelho é exatamente com o famoso TAGT, que nada mais é do que uma sobreposição de imagens. Então eu coloco lá, faço uma tomografia do meu joelho, avalio tanto no fêmur como na tíbia e vou medir a distância, vou calcular a distância entre a garganta da tróclea, esse GT aqui, ó, que é exatamente esse ponto mais profundo aqui, até esse ponto aqui, ó, que é a parte mais anterior da tata. Então, essa distância aqui é conhecida como TAGT. Então, por que ela é importante? Porque se esse TAGT for maior do que 20 milímetros, a gente já fala que esse paciente, opa, ele tem o mecanismo extensor dele é muito desalinhado. Existe um fator de risco importante aí para a instabilidade. Então, tem que ser avaliado. Outro fator de risco que você tem que saber, a altura patelar. Existem alguns índices de altura patelar que você tem que ter na cabeça. Isso já caiu muito na prova de habilidades e pode aparecer também na teórica. Então, vamos lá. Caton Deschamps, Blackburn-Pill e Sal-Salvato. Então, são maneiras de avaliar se a minha patela é alta ou baixa, tá bom? Se a patela for alta, isso aumenta a chance do meu paciente ter o joelho instável e a patela sair do lugar, tá bom? Então, Caton Deschamps, como é que eu avalio? AT sobre AP. Até quem? A distância entre o ponto antero-superior aqui na tíbia proximal até o ponto aqui na margem articular inferior da patela. Então faça essa relação. Blackburn-Pill é o contrário. A gente vai fazer uma relação entre A sobre P. O fato é que eu traço uma linha aqui na margem superior da tíbia, como essa linha aqui. Pega uma perpendicular que vai dela até a margem inferior articular da patela sobre a região articular da patela. Então, esses valores aqui, difícil ser cobrado dessa maneira, mas tem que ter essa informação em mente. Então, galera, luxação do joelho é um tema aí que também vem aparecendo na prova e alguns pontos são importantes. Primeiro, lesões associadas, entender que a luxação tibiofemoral era um trauma de alta energia, 90% das vezes, ou seja, acidente automobilístico, um trauma, enfim, de alta energia. Pode acontecer também traumas de baixa energia, como trauma esportivo, estou jogando bola, tive uma lesão no joelho, acabei luxando, ou seja, lesando mais do que 2 ligamentos, por exemplo. Pode ter até pacientes com ultra baixa energia, que são aqueles obesos, super obesos. Inclusive tem uma associação aí dessas lesões com um paciente com associações com lesões associadas. Associações com lesões neurovasculares, galera, desculpa, tá bom? Então assim, luxação de joelhos, 2 pontos que vocês têm que ir para a prova sabendo. Primeiro, classificação de Schenck, entender bem aquela classificação, aprender os detalhes dela.
segundo as lesões associadas. Então, vamos seguindo. Em relação às lesões associadas, o que a gente vai ter? Lesão arterial em até 50% dos casos, ou seja, altíssima a nossa incidência de lesão arterial, artéria apoplítea. O que acontece? A gente pode lesionar de duas maneiras, seja por tração ou seja por uma contusão realmente na artéria. O fato é que nesse primeiro modo aqui, ou seja, o paciente evoluiu com a hiperextensão do joelho, ou seja, a tíbia foi para anterior. A gente pode acabar tracionando a nossa artéria, fazendo então com que o meu paciente evolua com uma trombose arterial, interrompendo esse fluxo. Segunda maneira, que seria uma contusão direta, como por exemplo um trauma aqui, ó, um trauma do tablier. Eu tive uma lesão de anterior para posterior, acabei lacerando a minha artéria. Segundo o Geraldo Mota, ele fala que a lesão arterial é mais frequente após traumas com uma luxação posterior, como esse modo aí que eu estou mostrando aqui. Então, lesões associadas, lesão arterial, ficar muito atento. Outro detalhe, lesão nervosa. Então, assim como na lesão arterial, a gente também tem uma incidência considerada elevada de lesões nervosas, especialmente do nervo fibular comum, que passa aqui, ó, ao redor aqui da região do joelho, na região lateral do joelho. Essa associação, ela acontece especialmente quando a gente tem lesões do canto posterolateral. Lesões do canto posterolateral. Beleza? Inclusive, no último TO caiu sobre isso, perguntando, um sinal arqueado denota que lesão? Galera, o sinal arqueado que eu estou demonstrando aqui nessa radiografia nada mais é do que uma avulsão na cabeça da fíbula pelo bíceps femoral. Certo? Então, o bíceps vai lá e avulsiona. O que é que isso representa? Primeiro, isso é um fator de risco para a lesão do nervo fibular? Isso é um fator de risco? Sim, é. Mas isso é patognomônico para lesões do canto posterolateral do joelho. Então, patognomônico para lesões do canto e também representa o fator de risco para lesão neurovascular, lesão neurológica, do nervo fibular comum. Então, o sinal arqueado é isso. Cuidado para não confundir com a fratura de Segond, que a fratura de Segond é patognomônica para a lesão do LCA. E fratura de Segond é, na verdade, uma lesãozinha, uma avulsão, um arrancamento aqui na região anterolateral da margem superior da tíbia proximal. Observe que aqui, ó, eu estou mostrando uma avulsão na cabeça da fíbula. Segond seria mais aqui em cima. E são coisas totalmente diferentes. Beleza? Ainda na luxação, a classificação de Schenck, na verdade, ela é bem importante porque ela trouxe uma classificação de acordo com os ligamentos que estão lesados. Então, ele dividiu de 1 a 5. Então, KD, Knee Dislocation 1, Knee Dislocation 2, 3, 4 e 5. Então, Knee Dislocation 1 seria aquele paciente que tem 2 ligamentos lesados. Seja um LCA com um periférico, ou seja um LCP com um periférico. Ou seja, a gente já considera uma luxação. O KD2, o Knee Dislocation 2, é aquela lesão bicruzada, é rara de acontecer. Ou seja, o paciente teve a lesão do LCA e do LCP, o pivô central lesado. Beleza? O KD3 seria o quê? A associação do LCA-LCP com um periférico, seja medial ou seja lateral. Beleza? KD4 seria o pivô central, ou seja, LCA e LCP, e os 2 periféricos. Ou seja, tudo lesado. E o KD5 seria aquele paciente que tem uma luxação associado a uma fratura. Ok? Qual é o mais comum? É o KD3, é o KD3. É isso o mais comum. Tá bom? No KD1, o que é mais comum de acontecer? LCA com LCL. Colateral, lateral. Tá bom? Um ponto aqui na classificação de Schenck ainda importante é que caso o meu paciente venha a ter uma lesão neurológica, eu adiciono o N, ou seja, KD3N. Se ele tiver uma lesão arterial, eu coloco um KD3C, por exemplo. Tá bom? Então, classificação de Schenck bem simples, tem que ficar na cabeça para a prova. Então, respondendo aí a questão, TO de 2021, na luxação do joelho tipo KD2, segundo Schenck, encontra-se lesionados os 2 cruzados. KD2 é aquela lesão bicruzada, é rara de acontecer. Então, gabarito, letra B de bola. Então, TARO 2022, agora desse ano, na luxação do joelho, a presença do sinal arqueado
Na radiografia antero-posterior é indicativo de fratura da cabeça da fíbula, lesão do LCM, lesão do LCA, fratura da eminência intercondilar da tíbia. Galera, é o seguinte, o sinal arqueado é aquilo que eu mostrei para vocês, é uma avulsão da cabeça da fíbula. E o que é que ele representa? Primeiro, ele representa uma lesão do canto posterolateral. Ele é patognomônico da lesão do canto posterolateral. Primeiro ponto. É um fator de risco para lesão neurológica, lesão do nervo fibular comum. Tá bom, galera? Então fica atento a isso. Essa questão foi mais simples. Só queria que você soubesse essa informação, que é o sinal arqueado. Então, o sinal arqueado nada mais é do que uma fratura na cabeça da fíbula. Tá bom? Uma avulsão na cabeça da fíbula. Como a gente mostra aí na imagem. Galera, com isso a gente encerra aqui os temas quentes. Ficar atento aí, que são pontos, a gente trouxe pílulas de conhecimento para você, mas que além disso tem muita coisa que você precisa revisar, muitos pontos aí importantes, assim como a gente falou no início da aula. Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir e comentar aí alguma dúvida pra gente. Então, um forte abraço e até as próximas.